Nessa primeira parte também, eu acho fundamental a gente falar, né, desse encontro entre os filósofos e filósofas, né, da antiguidade. Aqui é uma foto que eu fiz no curso de fotografia em 2017 no Sesc Pompeia. Na época a Judith Butler foi quase inchada lá no Sesc. Essa foto eu fiz no curso, como a filosofia é algo muito forte na minha vida, faço fotografia pensando já na filosofia também. Então aqui nós temos um filósofo grego conhecidíssimo, né? O Sócrates, discípulo, quer dizer, mestre de Platão, né? Que era mestre de Aristóteles. E aqui nós temos um busto, um desenho de um busto do filósofo Imhotep. A ideia aqui foi, né, no primeiro momento, fazer essa foto pensando no mito da caverna do Platão, que ele olha para a luz, né, e a luz representa aí a verdade na visão platônica, é onde você precisa sair, né, do mundo sensível, onde estamos aí amarrados, né, nas impressões que nós temos das sombras e alcançar a episteme, a verdade. E aí eu fiz uma montagem, né, coloquei que a episteme aqui pode ser o Imhotep, dentro dessa perspectiva que nós estamos tentando construir aqui, que são os encontros que esses autores tiveram na antiguidade, porque quando a gente pensa que a filosofia é grega, isso não é uma culpa exclusiva dos gregos. Foi algo que foi construído, né, na história, e nós vamos ver ainda no desenvolvimento desse material. Então, o Sócrates olhando para o Imhotep, que representa o Sócrates do povo grego. Essa questão da representação é complicada, eu sei, né? Quando a gente pensa em uma filosofia deleuziana, deleuzo-guattariana, a representação é um problema. Nós vamos pensar ele aqui como um dos fortes nomes aí da filosofia grega e pensar o Imhotep como um dos fortes nomes da filosofia egípcia. Há vários estudos, né, que mostram, né, como os gregos se apropriaram, né, da cultura egípcia, né, trouxeram alguns nomes para se tornarem deuses dentro da mitologia grega. Isso influencia muito a filosofia, porque a filosofia antiga ela está muito ainda presa na mitologia grega, né? Ela tem esse pé ainda dentro da mitologia grega. Os filósofos da antiguidade, Platão, próprio Sócrates, né? Eles trabalham muito com elementos da mitologia. E, inclusive, uma das últimas palavras do Sócrates foi que um dos discípulos dele, né, fizesse um sacrifício ao deus da medicina grega, e que é um deus que eles vão, né, pegar, segundo alguns autores, né, eles vão pegar da mitologia egípcia, onde o Imhotep ele se torna o deus da medicina, porque ele é considerado um dos primeiros médicos que nós temos registrado na história da humanidade. Ele também é um dos primeiros arquitetos, né, que construiu a pirâmide de Saqqara. Um dos primeiros quer dizer que não que ele seja o primeiro, porque ainda a gente precisa conhecer a nossa história. Mas os gregos eles tinham um olhar para o Egito que se tornou a base da formação deles. À toa que nós vamos ter um filósofo chamado George James que vai falar sobre os empréstimos que os gregos criaram, né, a partir da relação com as escolas do Egito faraônico, né, as escolas misteriosas do Egito faraônico. Não somente algumas figuras como os pré-socráticos que ele vai citar, né, que nós vamos ver também nesse material, como os filósofos Tales de Mileto, Heráclito, esses pensadores, né, Pitágoras, eles foram para o Egito, tiveram uma formação lá e isso se tornou a base do pensamento deles. E aí nós vamos ter também a figura de Platão, o próprio Aristóteles, que também tiveram aulas, né, com os egípcios.
os professores do Egito, né? Que muitos nomes a gente nem sabe porque foram apagados, ou a gente ainda precisa fazer todo esse trabalho de buscar a memória da história por outras perspectivas que sejam dos vencidos. Então, aqui é fazer esses encontros, né? Eu coloco aqui, esses dois bustos representam duas culturas distintas. A Grécia, à esquerda, com o filósofo Sócrates, e o Egito à direita, com o busto de Imhotep, considerado o primeiro filósofo nascido na África. Cada um representa uma cultura específica, uma europeia, uma africana, no que historicamente se relacionaram muito no campo dos pensamentos e de outras áreas das ciências e artes. Então os gregos aprenderam com os egípcios? Obviamente que sim, e a história mostra isso, né? Não somente a história da perspectiva da filosofia afro-perspectivista, né? Mas também a própria filosofia grega. Se você buscar, você vai encontrar muitos traços e textos que falam das influências que eles receberam. Então é por isso que esse material busca esses encontros também. No caso aqui a gente está muito construindo na perspectiva africana e diaspórica, mas é um material que tende a crescer. Então não é uma exclusão da Europa, até porque não dá para excluir a Europa já está culturalmente nas veias da América Latina, que foi saqueada, roubada, mas está aqui, né? Isso não se deve ser jogado fora. Não devemos fazer o que eles fizeram. Eles, entre aspas, né, são aqueles que têm um projeto colonial em vista. Não todos os europeus, isso não é uma crítica a todo o povo europeu, mas uma crítica aos eurocêntricos, né, que veem o mundo somente a partir da sua própria ótica, sem considerar outras óticas. Então é isso, né, criar essa perspectiva pluriversal. Na próxima parte nós vamos falar então um pouco, né, da poesia a partir desse olhar do colonizador, né, contra esse olhar do colonizador, e falar também um pouco de música, né, porque a música, como é colocado na literatura de Kafka, Deleuze e Guattari, né, a voz oprimida ela passa pela arte, pela música, pela literatura. Então aqui essas duas áreas, né, poesia e música, elas não são colocadas no sentido que, por exemplo, o Silvio Galo coloca, que é o da sensibilização, de usar essas ferramentas como uma forma de sensibilizar os alunos e alunas, né? Não, aqui é uma forma de politizar mesmo. Elas são fundamentais nessa relação que vamos construir aqui, e não é tipo um prato para a gente poder filosofar nas próximas aulas, não. No sentido de politizar o debate. A politização ela está em tudo, contaminou tudo, né? O ensino de filosofia, a nossa vida, né? Toda a literatura, toda a arte é contaminada pela política. Não tem como falar da questão negra sem falar de questões políticas, porque a questão negra já é uma questão política muito forte dentro da realidade que vivemos, que é uma realidade genocida, né, excludente, e que, né, vem contribuindo em uma das suas dimensões para o racismo epistêmico, que nós chamamos aqui de epistemicídio, que é tirado de autoras, né, da filosofia afro-brasileira, da filosofia também europeia, criado esse termo por um filósofo português, branco, né, Boaventura de Souza, que fala sobre esse epistemicídio. Então, vamos falar um pouco aí sobre a questão da meritocracia na próxima aula, e é isso.